Olá, o Câmara. A entrevista de hoje aborda um assunto para lá de importante. É o câncer de intestino. E quem fala com a gente sobre esse assunto é a doutora Laís Prudente, que é proctologista. Olá, doutora, seja muito bem-vinda aqui no Câmara Entrevista. Eu agradeço o convite. Bom, doutora, explica para a gente o que é o câncer de intestino. O câncer do intestino, ele é um crescimento desenfreado de células anormais lá na mucosa de dentro do intestino. A gente está, esse mês de março, é o mês da campanha Março Azul, que é a campanha do câncer coloretal, né, da prevenção do câncer coloretal, que é exatamente o câncer de intestino. O intestino tem o cólon, que é o intestino grosso, e o reto, que é a porção final do intestino. Então, esse mês é dedicado a essa prevenção, né? E ele é considerado um tipo de câncer comum? Muito comum, inclusive assim, nas mulheres o primeiro é o de mama, se a gente tirar os cânceres de pele, né? Mas o primeiro é o de mama, no homem o primeiro é o de próstata e o segundo em todos é o câncer de intestino. Então vem aí essa importância da campanha. E qual que é o alerta, né? Quais são os sintomas que as pessoas precisam observar para procurar um especialista? Bom, primeiro, entender o próprio organismo, porque um dos principais sintomas é a alteração do hábito intestinal. Então, uma pessoa que tinha um hábito, às vezes, mais constipado, começa a ter diarreia, ou muda, né, o aspecto das fezes, o formato das fezes. Então, tudo isso já é um alerta, e aí a pessoa tem que entender como é que o próprio funcionamento. Além disso, a gente pode ter sangue nas fezes, dor abdominal, às vezes até massa palpável, perda de peso, anemia. Mas assim, como todos os tipos de câncer, é um câncer que no início é muito silencioso. E ele é detectado por meio de um exame, é isso? Isso, a gente consegue visualizar e biopsiar as lesões através da colonoscopia, que é um exame que a gente vai fazer uma avaliação por dentro de todo o intestino, a gente consegue ver todo o intestino, encontrar lesões suspeitas, inclusive lesões pré-malignas, entendeu? Então ele é um exame não só para diagnóstico, mas muitas vezes para tratamento também. E esse exame, ele também é utilizado num preventivo? Existe alguma coisa preventiva que pode fazer? Isso. Ele 90% dos tumores de intestino vão começar com um pólipo, que é como se fosse uma verruguinha lá dentro do intestino, que vai crescendo e se alterando até virar o câncer. Então a gente consegue encontrar essas lesões que são pré-malignas e também encontrar lesões precoces, né? A ideia de um rastreamento, de uma prevenção, é encontrar, se for para ter um câncer, que seja no início, que ele pode ser mais curável. E quais são os principais fatores de risco desse câncer? A própria idade já é um fator de risco. Depois dos 50 anos, todo mundo começa a ter, a incidência começa a aumentar. Então, já é por si só um fator de risco, por isso que a gente já indica os exames de prevenção com 45 anos para cima. Isso para aqueles pacientes que não estão sentindo nada, e aí a gente pode usar a pesquisa de sangue oculto nas fezes, se ela vier positiva, já ir para a colonoscopia. Certo. Alguns pacientes precisam da colonoscopia direto, que são aqueles que têm os sintomas, né? Ou aqueles que têm história na família de câncer, aqueles pacientes que têm doenças como retocolite, doença de Crohn, que podem aumentar o risco também. Outros fatores de risco, aí tem tabagismo, excesso de álcool, dieta pobre em fibras, são questões de estilo de vida que podem aumentar a chance do câncer. Quer dizer que a genética também influencia, né? Se um pai, uma mãe teve a doença, é preciso observar com mais cautela, é isso? Exatamente. Quem tem história na família tem mais chance de ter. A maioria dos tumores de intestino a gente chama de câncer esporádico, que é uma alteração nova, mas algumas síndromes genéticas também estão associadas. Mas a gente fala assim, quem tem história na família por si só, não por uma questão de hereditariedade, mas por ele ter mais chance mesmo de desenvolver a doença. Agora uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de fazer, né? É possível prevenir o câncer?
pensando no estilo de vida, né? Comer uma dieta mais rica em fibras, fazer atividade física, não fumar, né? A bebida alcoólica diminuir. Carne vermelha também é muito associada a câncer de intestino, então diminuir em questão de quantidades, né? Frequência. Mas esse hábito de vida mais saudável previne o que a gente chama de prevenção primária, né? Para não vir a ter a doença. E a gente tem a prevenção, que é a secundária, que são os exames, para a gente tentar pegar aquilo antes de virar um câncer ou quando está no começo. Qualquer sintominha lá, procurar um especialista. Exatamente. Né? A gente vê muitos pacientes, às vezes, com sangue nas fezes, que vai, é uma hemorroida, e vai apenas na farmácia, compra um remédio e vai passando. E aí, às vezes, perde a chance de diagnosticar num estágio mais precoce. Agora, quais são as opções de tratamento? Ela varia de acordo com o estágio da doença? Exatamente. Vai variar de acordo com o estágio do local também, que a gente tem uma particularidade maior quando a gente fala da porção final, que é o reto, que a gente pode começar o tratamento às vezes com quimioterapia, com radioterapia, mas nos outros, né, a maioria das vezes a gente vai começar com a cirurgia. Que seria a retirada do tumor? Isso, a gente tira todo o tumor e toda a drenagem, né, linfática, venosa, toda a irrigação sanguínea ali. E aquela peça a gente reavalia para ver se tem necessidade de complementar com uma quimioterapia, alguma medicação. E é um tipo de tratamento que a gente observa avanço com o passar do tempo? Sim, acho que hoje a gente cada vez vê mais um tratamento mais individualizado. Então, de acordo com o paciente e o tipo do câncer dele. Com essas terapias moleculares, imunoterapias, acaba aparecendo novos tipos de tratamento e a gente pode ver no futuro, às vezes, melhorar essas respostas, né? Diminuir a quantidade de pacientes com cirurgias mais agressivas. Bom, doutora, quando a gente fala de câncer, né, geralmente a gente fala sobre aquela rede de apoio com a família, com o psicólogo, etc. Isso é de fato importante? Com certeza, faz muita diferença um paciente que tem uma boa rede de apoio, né, tem uma terapia psicológica associada, isso vai fazer diferença em todo o tratamento, né, não só no momento da cirurgia, mas durante todo o tratamento. Bom, agora qual mensagem, né, que você deixaria aí para o público em geral em relação ao cuidado, né, para tomar atenção aí nesse mês tão dedicado a esse assunto? Prestar atenção no próprio organismo, né, cuidar dele, fazer atividade física, uma dieta mais saudável e fazer os exames conforme forem orientados, né? Procurar saber sobre o rastreamento, perguntar para o seu médico de qualquer especialidade. Não precisa ir ao proctologista para fazer um rastreamento desse. Então, tem que ficar atento e não ignorar os sintomas, né? Sempre examinar, sempre correr atrás. Tá certo. Doutora, a gente agradece imensamente a sua presença aqui no Câmara Entrevista, o seu valioso tempo dedicado aqui aos telespectadores da TV Câmara e aos ouvintes da Rádio Legislativa FM. Eu que agradeço, é muito importante falar sobre esse assunto, a ideia foi muito boa. Obrigada. Bom, hoje a gente conversou então com a doutora Laís Prudente, que é proctologista, e a gente volta aí na nossa programação com mais assuntos de utilidade pública para você. Até lá.